Vai adicionar. Bom, galera, boa noite a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sou Pedro Santos, faço parte aqui, sou consultor da UBEI, trabalho com tecnologia há um tempinho já. Gosto muito da parte de back-end, a parte de arquitetura, mas sou, como diz, né, a gente é full stack, então vou desde o front ao back, a infra, onde for necessário, gosto muito de todos. E Java é onde eu passei mais tempo estudando. Então, hoje a ideia aqui é a gente trocar um pouco ali de conhecimento, né? Falar um pouquinho sobre threads e o poder das threads, né? Que elas oferecem para a gente no Java. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pô, fiquem super à vontade para irem levantando a mão, ou se quiserem deixar para o final, ou se também tiver alguma dúvida ou uma curiosidade, né? Então, vamos lá. Nada mais, nada menos do que é uma thread, né? O que é uma multithread? A gente tem sistemas single threads e sistemas multithreads. Então, quando a gente está falando em multithreads, nós estamos falando que o Java permite uma execução simultânea de várias threads. O que isso faz? Melhora significativamente a performance da nossa aplicação, o desempenho, enfim, o que ajuda imensamente quando nós temos, por exemplo, tarefas intensivas e paralelas. Então, essa capacidade é muito valiosa quando nós estamos falando que nós temos múltiplas operações a serem realizadas de maneiras concorrentes. Então, você pode ter isso aí em servidores web, aplicativos de processamento de dados em larga escala. Então, um exemplo prático, nada mais, nada menos que um exemplo de um web commerce, onde você pode ter uma thread que faz um pedido de um cliente, uma outra thread que lida com a disponibilidade do estoque, uma outra thread ali que tá lidando com, por exemplo, o catálogo de produtos. Então, isso não só abrange e melhora a eficiência do sistema, como também quando proporciona uma experiência muito mais fluida, né, para o usuário final. Porque, quando eu sempre falo, tudo que a gente faz no nível de tecnologia, a gente tem que pensar no output, que aquilo vai estar gerando para o usuário final. Não adianta eu vou falar assim, eu vou colocar um monte de thread, sendo que aquilo não vai gerar... Qual que é o impacto, né? Então, você vai gerar performance, vai gerar redução de custos, você vai gerar uma aplicação mais fluida, mais rápida e mais escalável para o usuário final. Trabalhei numa health tech, numa health tech há uns anos atrás, que a gente tinha um sistema síncrono de processamento quando o médico ia finalizar um atendimento. E aquilo ali ele demorava imenso, porque ele fazia diversos processamentos do atendimento em diversos lugares diferentes. Quando a gente separou isso em várias threads, aquilo se transformou em que era, sei lá, 20, não era 20 segundos, mas coloca ali, sei lá, assim, uns 2, 3, 5 segundos em algo de 10 milissegundos, tudo processando de uma maneira assíncrona com várias threads, e todos os clientes começaram a elogiar muito o sistema, falando, pô, isso ajudou demais. Então, é interessante trabalhar com threads e entender o contexto que a gente está trabalhando também. Então, conceito básico, threads são unidades leves de execução dentro de um processo, ou seja, e elas compartilham um recurso. Vantagens, como eu disse, melhor utilização do sistema, aumento de desempenho, mas tudo tem um trade-off, né, na vida. Então, a gente tem desafios, que é o quê? Quando a gente está falando com concorrência, quando a gente está falando de thread, a gente tem que trabalhar com concorrência e sincronização dos acessos. Sincronização, e normalmente a gente tem o famoso race condition, que tem duas threads tentando aceder um mesmo valor, ou você pode ter threads ter resultados inesperados por conta que a gente está trabalhando de threads. Alguém quis falar alguma coisa? Porque eu já não estou vendo apenas vocês. Não? Poxa. Então, nesse momento aqui, eu até coloquei dois conceitos que são... Não dois conceitos, né? Mas quando eu falo o conceito básico de threads, nós estamos falando de threads e processos. E quando a gente traz isso, qual a diferença entre uma thread e um processo? Eu tentei desenhar aqui o que seria um processo, o que seria uma thread e o que são cada um pouco de cada um. Então, nada mais, nada menos, primeiro vamos entender o que é um processo, né? Um processo ele é uma instância ele é uma instância da execução do nosso programa. Então, basicamente, um processo possui seu próprio espaço de memória e ele contém recursos necessários para a execução desse programa, código, dados, arquivos e abertos.
uma coisa importante, o processo, eles são independentes entre si, ou seja, isso significa que o sistema operacional isola o processo um do outro, óbvio, né? Porque isso vai evitando que o código interfira diretamente um no outro. Então, eles são isolados, são controlados e são gerenciados pelo próprio sistema operacional. E deixa eu pensar, acho que é isso. Isso tende a fazer com que a operação seja mais custosa, devido à necessidade de sempre salvar e restaurar um contexto mais complexo. E, ou seja, todo processo ele vai ter uma thread, ou um processo vai ter dentro dele inúmeras threads. E as threads ali, normalmente, então, esse aqui dá para ser claro, né? Qual a diferença de eu tenho um processo rodando, eu tenho uma thread rodando. Então, se você tem uma thread rodando, você tem um processo com uma thread, ou, no caso que nós estamos vendo aqui nessa imagem, são múltiplas threads é, rodando. E, tentei exemplificar ali, as threads são uma unidade menor da execução dentro de um processo. Ou seja, as threads, elas compartilham o mesmo espaço da memória e os recursos. Né? Então, no caso, até coloquei a heap ali, mas possuem pilhas de execuções que podem guardar variáveis locais e os seus próprios contextos ali de execução, que são os registradores e a própria stack. E as threads, como o processo ele não tem ele está sendo controlado pelo sistema operacional, ele não se comunica de uma maneira, digamos, tão eficiente com um processo com outro processo. E já as threads, como elas estão no mesmo processo, elas podem comunicar de uma maneira muito mais rápida e eficiente, pois elas compartilham o mesmo espaço da memória. Pois, obviamente, então isso, às vezes, como eu havia dito, nós vamos falar posteriormente. Mas para isso a gente precisa de fazer mecanismos de sincronizações para evitar conflitos e acesso aos recursos que estão compartilhados na memória. Ok? Até aqui? Está todo mundo comigo? Beleza. Boa, perfeito. Então, show. Falamos das threads, vamos falar um pouquinho só uma explicação do que são os registradores e também a stack. Os registradores, eles são nada mais, nada menos do que uma pequena unidade da memória localizada diretamente dentro do processador, ou seja, da CPU. Então, quando nós estamos usando e eles são utilizados para fazer esse tipo de armazenamento temporário, como é, lógicas aritméticas, endereços de memórias, dados intermediários. E, e, e basicamente é isso. E a stack em si, também é uma área da memória onde estão informações de forma temporária e são associadas ao fluxo da execução do próprio programa, do próprio processo ali em si. São variáveis locais chamadas de funções. Perfeito? Então, esse aqui é um panorama ali de que são processos, threads e como que, quando a gente fala que ele é mais performático e quando ele consegue se comunicar, é por conta da forma que ele está relacionado propriamente dito ali com a memória. Perfeito? Seguindo aqui, a gente tem não só duas formas, mas inicialmente, vou colocar essas duas formas ali de como que nós criamos as threads. Então, você tem a priori, uma forma que você pode estender, né, a classe thread, ou você pode implementar uma interface runnable. Esses dois métodos têm vantagens de serem utilizados em diferentes contextos, tá? Então, por exemplo, quando a gente estende a classe thread, você cria uma subclasse que ela vai herdar todos os métodos e propriedades da classe thread. Mas, por outro lado, quando a gente implementa a interface, isso vai gerar o quê? Flexibilidade. E quando a gente tem flexibilidade, a gente permite que estende outras classes e a gente consegue trabalhar ali com o conceito de múltiplas heranças. Então, são formas diferentes da gente poder iniciar uma thread, depende ali do que você da sua finalidade. Perfeito? Então, além, não são só essas duas formas, temos uma outra forma e a gente fala mais para frente dela, que são os executores. E eu estava empolgado esse dia, quando estava desenhando, não ficou dos melhores, mas acho que a ideia aqui é tentar exemplificar quando a gente cria uma nova thread, o que ela faz, em que momentos que cada ação vai em quais métodos que a gente pode executar, em que momento que eles podem ser executados, e qualquer, na verdade, nada mais, nada menos que isso aqui é o fluxo de vida de quando nós estamos usando uma thread, certo?
E também, quando a gente entende o fluxo de vida, a gente consegue entender os possíveis problemas que a gente pode ter quando a gente está trabalhando com thread, certo? Então, quando a gente tem aqui o start, né? Então, quando a gente vai dar uma nova thread, a gente starta essa thread, ela sai do start vamos chamar ali do estado de new para o runnable. Esse runnable é o momento que ele vai estar aguardando por CPU. Então, todo momento que a gente está falando de thread, ele vai ter que ter um recurso a ser consumido, né? Ele tem que consumir esse recurso de algum lugar. Você não pode rodar 1 milhão de threads, sendo que você não tem um recurso para 1 milhão de threads. Então, esse aqui é um ponto. Então, em seguida, quando você tem um runnable, você vai dar um run, que vai ser nada mais, nada menos, que é uma ele vai ser uma sobrescrição da subclasse do threadable ou do runnable, onde a partir daí você já vai ter um run, que ele já vai estar propriamente usando a sua CPU. Em seguida, quando você tem um run, você vai ter 3 possibilidades ali de utilização: o sleep, o wait e o join. Perfeito? Eu coloquei agora que eu estou vendo, eu coloquei o suspend. Ele já é um método, só coloquei apenas para níveis de conhecimento didático, ele já é um método depreciado. Sempre coloco ele porque normalmente, vamos supor, se você estiver fazendo alguma entrevista para algum cliente, ele perguntar, é comum utilizar o método de suspend para isso? Aí você falar, pô, não, porque é um método depreciado porque ele gera tanto o suspend quanto o resume, ele vai gerar muito mais complexidade no seu código e grandes possibilidades de você ter erros na sua thread, ter concorrência, ter diversas inconsistências na qual o próprio Java, na evolução das suas versões, já foram corrigindo. Então, por isso que ele já deixou tanto o resume, suspend e o stop depreciado, que a gente já não precisa de fazer isso de maneira explícita. O próximo status ali seria o waiting block, o wait/block, são 2 estados, ou ela está bloqueada ou ela está aguardando alguma determinada ação. Depois, se ela estiver nesse status, a gente pode reativar ela usando o notify ou notify all, que é basicamente você acordar aquela thread e fazer com que ela execute novamente, perfeito? Enfim, por si só, ela vai terminar com a execução, aonde ela vai ter finalizado o seu processo. Perfeito? Seguindo, vamos lá. Como eu havia falado, comentei rapidamente, mas eu acho que vale depois passar, eu acho que vale deixar mais explícito, né? Quando a gente está falando de threads, a gente tem essa questão de comunicações entre threads, como eu coloquei no slide anterior. Então, tem 3 formas aqui da gente comunicar: o waiting, o notify all. O waiting, ele vai fazer com que a thread atual aguarde até que uma outra thread a notifique. Basicamente, caso você queira criar uma condição específica para aquela thread, voltar à atividade, uma condição, uma regra de negócio, uma condição de CPU, enfim, aí isso vale entender e avaliar. Quando você já tiver essa condição, você pode usar o Notify para que você possa acordar aquela tag, notificar aquela tag para que ela já tem uma condição ok, está satisfeita, e ela já pode continuar a ser executada. E da mesma forma, o Notify All vai acordar um conjunto de threads ali, perfeito? Então, é sempre algo que a gente é importante ter em mente, porque vou mostrar alguns exemplos mais à frente, que é interessante. Então, um exemplo prático. Esse exemplo prático, eu acho que aqui fica até melhor para a gente pegar. O que é esse exemplo prático? Esse exemplo prático, ele é um produtor e um consumidor, que a gente havia dito ao início aqui do nosso bate-papo. Então, às vezes, eu tenho por exemplo, uma transação financeira e que eu quero ter uma possibilidade de aumentar threads ali para eu ter mais consumidores. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho um produtor, eu fiz uma fila compartilhada, que poderia ser uma mensageria, qualquer coisa, e ele gera uma transação, ele verifica se tem um espaço na fila, que aqui no nosso exemplo aqui, coloquei que essa fila tem um espaço de 5, só para a gente conseguir ver isso acontecendo em modo real. Um tamanho de 5, desculpa. E se ela estiver disponível, ele vai ficar aguardando. Se aquele produtor vai ficar aguardando até que ela tenha um espaço disponível. Essa thread vai ficar aguardando. Depois, se ela tiver o consumidor, ela vai transferir essa transação para o consumidor, ele vai ir consumindo, vai
notificar de novo para a fila, falar que aquilo já foi consumido e vai ficar aguardando também até que tenha uma nova transação a ser feita. E quando ele consumir essa transação, ele libera um espaço, notifica para o produtor, dizendo, cara, pode produzir mais que eu estou preparado. E ele vai continuando gerando novas transações. Então, é um fluxo onde aqui, qual que é a ideia? Onde eu posso ter mais threads paralelas, aumentando a maior disponibilidade para eu fazer um maior consumo ali, aumentar o meu processamento dos meus consumidores e também aumentar o meu processamento dos meus produtores. Vou trazer aqui um pontinho. Então, eu trouxe um exemplo aqui bem nesse contexto ali. Sai. Dúvidas daqui, malta? Pode seguir? Tá safe? Tá tranquilo, pode seguir. Pois é. Tranquilo. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei 3 classes, algumas classes que são como estão ali no diagrama, um produtor e um consumidor, onde esse produtor, deixa eu vir mais acima aqui, na transação, que é uma classe transação, tem um amount e o type, perfeito? Esse amount type, ele vai ter, basicamente, é um tipo de transação, que ou ele vai estar, sei lá, produzindo ou consumindo, e um valor específico. Eu fiz aqui uma fila, usei uma estrutura de dados, a própria QI, eu estou enfatizando aqui, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E nesta fila eu tenho 2 métodos, onde onde vai ter adicionar transação e consumir essa transação. E a minha fila, ela vai ter um limite de 5, eu coloquei um tamanho aqui de 5, se ela tiver acima de 5, ele vai dizer que a fila está cheia e que eu preciso de aguardar. Então, é o que eu falei, eu estou usando um wait, que ele vai aguardar. Quando essa fila já tiver sido ele já tiver uma boa condição para aquilo, ele vai notificar todos os meus consumidores para eles poderem começar a consumir e vice-versa, aqui é a mesma lógica, na hora de consumir a transação. Se a fila estiver vazia, ele vai aguardar, se não, ele notifica os meus produtores dizendo, pode produzir um pouco mais. Vamos ver. E aqui, como eu falei, eu implementei a classe Runnable, e nada mais, nada menos que eu faço um override no run, e aqui eu fiz uma condição para ele ficar em eterno looping, para ficar simplesmente produzindo, e coloco apenas um sleep aqui para ele, como se fosse um tempo de processamento, perfeito? E o mesmo se repete consumidor, e o mesmo vai se repetir aqui para o produtor, onde ele vai gerar uma nova transação com determinado valor hipotético e vai produzir também. Um ponto importante aqui que eu usei o Synchronize, que nada mais que é o Synchronize. Ele vai fazer um bloco e eu quero que ele sincronize todo esse meu bloco. Então, quer dizer que ele vai poder ser acessado unicamente por uma thread, porque eu não quero que, imagina, no meio de pagamento, que eu processe 2 vezes aquela transação, senão vai ser algo realmente catastrófico. Então, por isso que quando a gente trabalha em thread, a malta sempre fala, é super complexo, não, mas é algo que a gente tem que entender e saber qual que é o benefício de usar a thread. Neste caso, eu vou aumentar mais a minha disponibilidade, mas isso aqui já de antemão, eu vou repetir isso aqui algumas vezes. Mas, por exemplo, usar um Synchronize a todo momento é algo muito ruim, porque você vai estar limitando um monte de threads dizendo que ela só vai consumir uma vez. Então, você vai estar tornando algo assíncrono em algo síncrono. Isso você vai tornar o seu sistema muito mais lento do que muito mais performático. Então, isso é algo que a gente tem que entender, e até o próprio Java dá maneiras mais finas de reutilizar, de fazer as sincronizações ao invés do Synchronize. O Synchronize é uma forma mais básica da gente fazer esse tipo de sincronização. Perfeito? E aqui, um exemplo, eu crio 2 threads, coloco que eu vou querer ter 5, vou colocar aqui primeiro sei lá, um consumidor e vou ter 5 produtores, então vou ter uma quantidade menor como se fosse um single thread aqui.
E vamos só rodar aqui para a gente ver. E ele, normalmente, o que ele vai dar? Ele vai dar muito que a fila está cheia. Ou seja, a fila vai dizer que está cheia, porque ele tem poucas threads. Não é que ele tem poucas threads, é o recurso que ele tem, ele está tentando consumir desta forma. Mas se a gente colocar, vamos supor, como estava aqui, sei lá, 15 threads, 15 mais ou menos. Vamos rodar de novo. Normalmente ele vai começar a dizer que a fila está vazia, porque ele já está conseguindo consumir muito, de uma maneira muito mais, digamos assim, assíncrona e mais performática. Então, entender se isso realmente é algo bom ou ruim e como que é o seu caso de uso. Então, esse é só um exemplo mais prático de como que, nesse contexto aqui, a gente poderia ter colocado uma thread, trabalhar e não ter grandes problemas e ter um pouco mais de performance na nossa aplicação. Ok? Deixa eu parar isso aqui, senão vai embora. Vamos retornar aqui a apresentação. Boa, e é o que eu havia comentado, né? Então, quando a gente está falando de threads, a gente tem que pensar que é o problema de concorrência. Porque imagina, no mesmo exemplo que eu coloquei ali, se a gente não tivesse um valor sincronizado, por exemplo, ele processou um valor para mim, Pedro, de R$ 100, e na hora de consumir, quer salvar, enviar, gerar uma nota fiscal, vamos chamar assim, qualquer coisa, ele gera 2, 3 vezes, porque eu tenho 5, 6 threads trabalhando ali. Então, isso é um problema de concorrência, devido a esses acessos múltiplos. O Synchronize é algo que a gente vai garantir que uma thread vai fazer uma modificação apenas, ou seja, ela vai fazer aquele bloco. Mas ali embaixo do Synchronize eu já coloco, e é o que eu comentei com vocês. O uso excessivo de Synchronize ele vai gerar deadlocks, ou seja, vai diminuir muito o desempenho, porque algo que era para ser performático, a gente colocou Synchronize na aplicação inteira, e isso vai ser muito ruim. Para isso, a gente tem coisas mais finas, né? Coisas mais granulares para fazer, que é o Entry Lock e os semáforos, que são estratégias de sincronizações um pouco mais avançadas ali, que a gente consegue fazer um controle de quando a gente quer fazer o lock e não fazer como o Synchronize um bloco inteiro daquele lock. Perfeito? Então, uso excessivo de sincronização, problemas potenciais, deadlock, diminuição de desempenho. É o que a gente não quer. Equilíbrio, que é importância. Então, a gente vai analisar a aplicação, entender as áreas críticas, vai reduzir o nível de sincronização onde é possível, e a gente vai tentar implementar estratégias mais otimizadas, que a gente vai ter melhores desempenhos da nossa aplicação, e, por fim, nós vamos tentar reduzir o deadlock. Só um pouco para exemplificar, isso está tudo no Git, tá, malta? Se vocês quiserem, depois, no fim, eu passo meu Git. Vocês podem aceder lá e validarem e depois pegarem. Então, aqui é um exemplo do mesmo exemplo que a gente tinha no anterior, mas só que aqui eu usei o Entry Lock. Qual que é a vantagem de usar o Entry Lock? Ele traz para a gente esse contexto de conditionals. Então, a gente consegue criar conditionals diferentes para cada contexto. Então, não necessariamente eu preciso de fazer um lock na minha thread, porque ele talvez não afetou uma condição específica. Então, isso vai gerar um pouco mais de performance, gera um pouco mais de complexidade para o código, mas a gente vai usar menos de doer, né? Desculpa. Nós vamos ter menos sincronize no nosso código. Perfeito? Deixa eu ver o time aqui. Epa, tá acelerado. Quando a gente está falando sobre estrutura de dados, a gente tem que lembrar todo o tempo que a gente tem, o Java sempre ajuda a gente tem a classe de útil concorrente. Então, ele já traz para a gente um pacote de itens que estão thread safes. Ou seja, o que é thread safes? Que eles já são intrinsecamente, que eles podem trabalhar, a gente pode trabalhar com multithreads, que nós não teremos problemas, como blocking key, concorrente hash map, copy on write array list, em concorrente skip list. Vocês lembram que naquele exemplo que eu coloquei um query, era muito mais indicado trabalhar com o blocking query, porque se eu estou trabalhando com o blocking query, eu já sei que ele já foi feito para ambientes concorrentes, então eu não vou ter nenhum problema relacionados à concorrência. Então,
quando a gente trabalhar com threads, a gente tem que buscar esses tipos de estruturas de dados. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com ambiente multithread e você estiver trabalhando com hash mapping, desculpa, com certeza você vai ter pode ter um problema, porque o hash map ele não é thread safe. Ou seja, se duas threads tentarem aceder o valor o index ou algo do gênero, você vai ter talvez uma discrepância ali na sua aplicação. Dando sequência aqui, eu trouxe mais algumas estruturas que são intrinsecamente thread safe, né? Como string, enums, os wrappers do tipo primitivo, inter, double, string buffer, o atomic inter, atomic long e atomic boolean. Então, o que são intrinsecamente thread safe? Quer dizer que eles são imutáveis. Então, tudo aquilo que é imutável, para a gente é bom quando a gente está trabalhando com ambientes thread safe. Quer dizer que a gente sabe que a gente não vai precisar de controlar aquilo. Se você não precisa de controlar esse objeto, se ele está sincronizando ou não está sincronizando, você vai ter mais performance. Então, quando a gente trabalha com o pacote concorrente e objetos que já são intrinsecamente thread safe, isso é bom. Uma pergunta que é comum, né? Pô, então qual que é a diferença? Por que eu usaria, se os dois são thread safes, o integer e o atomic integer, quanto que eu uso cada um? Né? Porque se os dois estão no thread safes, aí você tem as vantagens, né? Que o integer, desculpa, o integer, como ele é thread safe, porque uma vez que ele foi criado, ele sempre vai ter aquele valor e não vai poder ser alterado. Se você está alterando, você está criando um novo valor. Mas, porém, quando a gente está fazendo operações sobre o integer, elas não são. Desculpa. O, in- o Atomic Inter ele já fornece para a gente operações atômicas. Então, o que essas são as operações atômicas? Métodos como o increment and get, o decrement and get, e o comparing sets. Ou seja, se você precisar de fazer alguns tipos de incremento, você já pode. É bem mais interessante a gente usar o Atomic Inter, porque ele já vai fazer isso para a gente de uma maneira muito mais eficiente do que a gente usar o Inter e fazer todo esse controle ali em relação à atomicidade. Perfeito? Em ambientes multithreads. Aquele operador de incremento, ele não é protegido contra a concorrência, né? Sim. Variável mais, ou Isso, variável exatamente. Então, se você esse é um usar problema. exatamente, se você usar o integer, beleza, ele é thread safe, mas se você fizer uma operação matemática, sei lá, uma soma de um extrato bancário, não seria com integer, né? Mas aí você vai ter um problema. Então, nesse caso, é muito mais, além de ser mais eficiente, porque ele já é feito para isso, o Atomic Integer, você vai ter essas questões de incremento de uma maneira muito mais simples, porque você não vai precisar de ficar controlando. Porque normalmente, para você controlar isso, você vai ter que, ou vai ter que fazer algum tipo de sincronismo, ou no pior cenário, vamos usar um synchronize naquele contexto do seu bloco, isso vai ser bem ruim. Perfeito? Alô? Quem falou aí? Beleza. Boa, boa. Então, vamos seguindo aqui. Como eu havia dito no início do nosso papo, a gente tem várias formas, a gente tem os executores, que é basicamente uma forma mais simples da gente, os executores e os thread pools, né, que são nada mais nada menos que são componentes essenciais para o gerenciamento de threads. Então, ele fornece uma abstração alto nível para que a gente consiga executar as threads, as tarefas, permitindo que a gente concentre mais na parte do código. Então, a gente não precisa de preocupar com todos os detalhes de baixo nível, por exemplo, de criação e gerenciamento das threads. Então, quando a gente está trabalhando com executores, isso ajuda, é aconselhável que a gente trabalhe com executores, não como eu fiz, que é a criação das threads ali à la mano, né, na mão. Perfeito? E também tem outros contextos, que é a própria parte de tarefas agendadas, a parte do Square, que a gente consegue fazer threads agendadas, mas o foco aqui é realmente olhar os executores e também os pulls. Boa, eu peguei o mesmo código, troquei ali na criação e trouxe e coloquei ele para criar uma thread através desses executores. Ou seja, aqui, obviamente, estão executors,
new fixed thread pools e a quantidade de threads ali que está ali em cima, que são 8 threads, perfeito? Aqui a gente pode, eu colocando hard code, mas você pode calcular a quantidade de thread baseado no núcleo, na quantidade de núcleos que você tem, da sua máquina, do seu processamento e enfim, beleza? E são ali os que a gente tem disponíveis, o single thread, o fixed threads, o cachable threads, squaddles e o working. Então, cada um tem um contexto diferente para que você execute, né? Só para não tomar muito tempo, né? O single thread, ele vai criar uma única thread para executar várias tarefas. Ou seja, se você já tiver uma tarefa em execução, ele vai aguardar na fila. E isso é útil para quando você quer criar que as tarefas sejam executadas em sequências. E normalmente, não é normalmente mais comum, né? Mas o que eu usei ali foi o Fixed Thread Pool, que ele vai criar um número fixo de threads e as tarefas são atribuídas para as threads que estiverem disponíveis. Então, é isso, ou seja, elas vão ser imediatamente atendidas. E, por fim, eu queria ter falado um pouco mais disso aqui, mas acho que ia tomar muito tempo, que é o Virtual Threads, que ele veio no Java 21, na verdade veio, se não me falha a memória, no Java 19 e concretizou agora no 21. E é algo muito interessante. Por quê? Porque o que ele traz para a gente? Ele muda a forma da gente pensar ele muda a forma na qual a gente trabalha com as threads, né? Então, o que o Virtual Thread? Ele resolve um problema de desperdício do tempo das threads. Ou seja, através de um paradigma chamado co-routes, que nada mais, nada menos que as threads virtuais, elas ainda são threads, mas, e, obviamente, né, elas vão continuar agindo como threads, mas só que elas não são mais gerenciadas ali pelo SO. Elas vão ser, essas threads vão ser gerenciadas pela JVM. Ou seja, agora, cada thread nós teremos um pool de threads virtuais associadas. Basicamente seria isso. E a gente pode ter numa thread milhares de threads virtuais. Então, isso aumenta de uma maneira significativa a questão da performance para inputs e outputs. A gente consegue processar uma quantidade muito mais massiva usando virtual threads. Certo? Isso se não me falha, eu não sou especialista em Go, mas é bem parecido com o que Go fazia também. Se tiver alguém em Go aí, pode dizer. Rafael tem E uma boas. dúvida só. Oi? Boas? Rafael Fala aqui. levantou a mão aí. Fala aí. É uma dúvida, quando puder aí depois. Boa, já pode falar, força. É que a questão das virtual threads, elas têm as mesmas regras, por exemplo, das threads normal de Java, que ela tem, por exemplo, a user e tem a daemon. Elas têm as mesmas regras disso aí, ou virtual thread é virtual thread e ponto, não tem diferença. Cara, uma das coisas que eu estava vendo aqui é que eles manteram a mesma linha da forma que a gente vai, por exemplo, quando a gente pega os executors ali. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu fiz um também. Eles se preocuparam em que a gente que a implementação fosse igual para que a gente não tivesse que fazer nenhuma grande mudança no nosso código. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de Virtual Threads. Eu basicamente inicio ela como uma Virtual Threads e a partir daqui ele se torna bem alto nível. A gente não precisa se preocupar com o que ele está fazendo do outro lado. Então é como se fosse a thread normal, mas só que com Mas aí tu todas tá essas no vantagens que eu executor, falei. isso aí. Isso aí é tipo, Sim, uma estratégia de thread pool, os executors. No caso, eu tô sim, falando, porque assim, toda thread ela tem um tipo. Tô falando thread sim, normal, né? Como eu tô dizendo. sim, sim. Uma user e uma daemon. Qual é a diferença? A user, ela vai segurar ela vai segurar a thread e vai ficar lá viva até matarem ela. E tipo, tu tem um user thread, tu pode criar várias outras user threads dentro da user thread. O que é que ela vai fazer? Ela vai ficar esperando pelas outras user Sim. threads. No caso, uma user thread criar uma daemon thread, se ela matar, a daemon thread morre também. Se fosse uma user thread criada por um user thread, ela não podia, ela ficava esperando. Então, por isso que eu estou perguntando, a virtual thread tem essa diferença ou não tem?
Tu entendeu minha Claro. questão? Não, agora ficou claro. Não sei te responder se a Virtual Thread tem, como que ela lida com esse contexto. Vou dar uma buscada e eu acho que é super interessante fazer até umas POCs disso. Eu vejo e depois eu comito no meu Git. Aí, se quiser, a gente pode conversar por lá. Te mando um Boa, feedback disso. boa. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Boa. Show. Por fim, acho que Ops. Como eu falei, né, evitar criar as teses manualmente, evitar muitos métodos de sincronismo para redução da performance, a gente atentar aos pacotes úteis, ferramentas de profiling, né? Tem várias ferramentas, tem a Visual VM, a gente pode usar isso para entender como que as threads estão trabalhando, entender como que está o nosso processamento, entender o que está acontecendo com a nossa aplicação por debaixo dos panos. E melhores práticas aqui é realmente, quando a gente está trabalhando com threads, é sempre fazer testes exaustivos, né? Entender como que a nossa aplicação funciona, como que ela realmente vai estar trabalhando com threads, quais são as possíveis pontes de erros, né, que a gente pode ter. Eu até trouxe aqui a Visual VM, que ele dá uma visão interessante de memória, de quanto que está consumindo de memória, de como que as threads, né, por exemplo, ali do lado direito, como que elas estão trabalhando, o que a gente consegue otimizar, por exemplo, uma das coisas que tipo, como que você vai ter um controle de erros. Então, aqui a gente consegue, com o Visual VM, a gente consegue entender, consegue dar uma lupa maior aqui no que está acontecendo nesse processo assíncrono. Então, eu acho que é uma ferramenta interessante. E, malta, era isso. Deixo aí para vocês aí meu LinkedIn, meu Git também. De vez em quando eu tento colocar algumas coisas lá. E era isso. Queria compartilhar com vocês. Acho que eu passei um pouquinho do time, mas era isso. Alguma dúvida, algum ponto? Além do mais outro ponto ali, alguma ponderação, fiquem à vontade. Muito boa a sua apresentação. É só voltando um pouquinho aqui nessa questão da Virtual Threads, aqui, em comparação com as threads tradicionais, né, que se chamam threads de plataforma. Eu não sei se eu estou certo, eu não aprofundei o estudo nisso, mas uma coisa que eu percebi lendo sobre isso, assim, uma das principais diferenças é que uma thread do sistema operacional, né, que é a thread de plataforma ali, a partir dela é possível criar milhares de threads ali. A JVM usa uma thread do sistema operacional para criar várias outras threads, né? Uhum. E o grande benefício disso é que se uma thread virtual ficar travada, ela não vai travar a thread do sistema operacional. E da forma antiga, antes da Virtual Thread, se a thread ficar bloqueada, ela realmente estava bloqueada no sistema operacional, impedindo... Sim, porque ela não era virtual. Exato. Isso, Não necessariamente. Não necessariamente. Se tu criar uma daemon, ela não vai travar não, a tua thread principal não. Essa aqui é a diferença, que é justamente o que eu estava perguntando, que foi a minha pergunta justamente baseada nisso. Tu não tem problema se tu criar uma user thread, sem problema algum, tu pode criar N daemons a partir da user thread. Se tu matar a user, morre todas. Agora, se tu criar uma user thread e a partir da user thread tu criar outra user thread, aí não, ela vai ficar esperando. Esse aqui é o problema, entende? Ah, sim. Mas existe alguma Mas diferença só que com a lógica Virtual aí? Thread, força, Pedro, força. Foi mal. Eu ia falar, tipo, existe alguma mudança lógica, assim? Por que eu não utilizaria sempre Diamonds e usaria só as users? Rafael. Eu não sei, eu não parei Tá. para estudar a fundo a Virtual Thread, não. Não, É isso que eu ia perguntar nem a também. virtual. Eu ia perguntar das users e das demos. Isso. Você falou. Ah, mas justamente por causa da prioridade, né? Ah, ok. Porque se é um processo que ele pode morrer. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo prático. Tu tem a web, certo? Todo pedido que chega no Spring, ele vai criar uma thread da servlet, ok? Então, o que acontece? Ela vai criar uma user thread. Tu pode criar ali outras threads, Daemon, por exemplo. Ou não. Se tu criar uma user, o que acontece? Tu vai ficar segurando a resposta
entendeu? Se tu criar uma user, tu vai ficar segurando a resposta. Então, quando ela vai matar, ela não vai matar, porque tem uma thread bloqueando. Então, se tu criar um user thread para fazer alguma coisa, ela vai simplesmente devolver a resposta e tua thread lá tá lá, viva ainda, e tu pode fazer o que tu quiser, entendeu? Só que, obviamente, ela vai ficar sem o contexto, se tu não propagar o contexto, copiar de forma mesmo manual, entende? Então, assim, tem muitos casos de uso, mas basicamente é isso. Quando tu não quer que outros processos, que a tua thread principal dependa de outros processos. Ela sabe que morreu, pronto, morreu, matou, acabou. Quem tiver usando ali dentro vai desaparecer e ponto. Tá entendendo? Então, assim, eu não sei em termos de questão de custo de custo de memória, se tem diferença. Realmente eu não sei. Mas essa é a grande diferença. Só que, se não me falha a memória, as threads, as Dynamos, elas estão relacionadas ao kernel, né? Ou não? Não, o que eu sei de Daemon, que a diferença é essa. Que, tipo, ela vai ser uma thread que ela não vai segurar a thread principal. Essa é a única diferença que eu sei. Perfeito. Fala aí, Lucas. Força. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu percebo também, só para tentar contribuir um pouco, é que essa questão das threads virtuais, elas vieram muito em questão tanto do Kotlin, que fez uma mudança muito na forma de gerenciar threads, e basicamente ele tem ali uma JVM rodando por baixo, personalizada da Google e tudo mais, mas ainda é uma JVM. Mas uma coisa que eu percebo também é por causa do JavaScript, né, que tem essa questão das promises e tudo mais, que é uma nova forma de usar, de criar programação assíncrona. E aí, com as virtuais threads, você pode criar algo parecido com promises no Java, que essa é a abertura que eles estão dando com essa versão 21. Pelo menos é o que eu tenho percebido aqui. Aí você tem não sei, por exemplo, uma das coisas que eu estava lendo bastante é essa questão da programação reativa junto com o Virtual Threads. Que se você juntar, não sei se uma anula a outra, mas só que as duas podem andar em conjunto. Mas entra um pouco nessa linha também. Acho que programação reativa é um bom tempo. Isso, exatamente, porque até aquela questão, acho que foi do 17, né, que introduziu os records, que aquilo lá, na verdade, é uma resposta às questões daquelas classes DTOs anêmicas que todo mundo usa em qualquer projeto, que ao invés de você ficar criando uma classe inteira do zero, com o velho ampojo, né, que todo mundo não gosta de lembrar, você cria logo um recorde que já resolve esse problema. Então, basicamente, para facilitar o entendimento, por isso que eu queria contribuir aqui com isso, olhar para as formas atuais de outras linguagens de gerenciamento de threads e ver essa questão da thread virtual como uma forma de resposta a elas. É basicamente isso. Sim, faz sentido. Bom. Manda lá, Denis. Eu também queria só, se alguém tiver essa informação, em relação a Daemon Thread também, porque mais ou menos deu para entender a questão da Virtual Thread, mas eu sempre entendi que seria uma Daemon Thread, que seria a thread, como se fosse a thread principal, e a partir dela você criaria as user threads e seria a última a ficar sendo executada seria a Daemon Thread. Eu não sabia desse conceito de poder criar mais Daemon Threads. Eu queria saber se alguém tem essa informação de como fazer isso. Desculpa. É que eu expliquei errado. É porque a questão da Daemon Thread, quando tu cria a Daemon Thread, a thread principal morreu, ela continua ativa. E a thread principal, ela pode simplesmente morrer. Quando tu cria duas user thread, a thread principal ela vai ficar esperando o processamento da outra thread, da outra user thread. Essa que é a questão, entendeu? Então, quando tu cria uma Daemon, ela não vai ficar ligada totalmente, ela não vai ficar esperando quer dizer, se a thread principal morrer, ela continua viva, ela vai continuar o processamento dela. Essa que é a diferença. Sim, mas aí no caso seria o próprio sistema, né, o próprio Java que criaria essa Daemon Thread. Eu não sei se teria por padrão ela não é Daemon Thread. Por padrão ela é User Thread. Para tu criar uma Daemon, tu tem que especificar que ela é uma Daemon. Tanto que o booleano, se tu entrar na thread, na classe thread, o booleano ele é falso por default. Entende? Aí tu tem que chegar e dar um set, como dizer que ela é Daemon. Ok. Então tem uma configuração para setar se ela é Daemon. Okay. Tem só, logo quando tu instancia uma thread, tu pode fazer um set Daemon true. Uhum. Ok.
Pelo que eu vi, que eu sabia, você, por padrão, como se fosse a execução do main, ele já teria por padrão uma daemon thread. Tudo que você criasse a partir dela seria user thread. E aí finalizaria todas as threads, sobraria só a daemon thread rodando, né? Que seria a principal. Eu realmente não sabia dessa possibilidade de você criar, de você alterar uma thread para ela ser daemon. Interessante. Eu só queria tocar num ponto. Eu não sei se na prática, quando vocês precisam usar thread, se tem sido usado, tem visto o uso de threads, blocos assíncronos, né? Assim, usando as frameworks, usando Spring ou Quarkus. Eu sei que no Spring tinha lá, uma altura eu vi isso e não fui mais adiante, né? Mas tinha lá, tu anotava lá um método com async e aquele método é executado assíncrono. Sim. Ou se na prática estão usando executors, o que tem que Sim, usar na prática? isso. É justamente isso. Quando tu adiciona o módulo do Spring do Async, o que é que acontece? Na prática, ele vai ter um bin, que ele vai ter um thread pool executor. Aí tu pode criar o thread pool do jeito que tu quiser. Entende? É basicamente isso. E uma coisa interessante de falar aí é, por exemplo, quando a gente usa contexto web, quando tu cria uma thread nova, assim, o @sync, ele vai fazer justamente isso, porque o que acontece? O Spring ele vai ter o container que ele vai segurar os bins, então ele vai criar proxy para todos os bins. Então, quando tu cria um @sync, ele vai chegar no método e simplesmente ele vai fazer o seguinte, vai pegar da thread pool, vai criar uma thread nova e vai executar e depois no final ele vai fechar a thread. É somente isso que ele faz. Só que a grande questão é, quando tu está usando o contexto web, uma coisa interessante é tu pode estar criando uma thread nova e tu vai perceber que, por exemplo, algumas coisas não foram inherited, como é que eu falo isso? Tipo, não foram herdadas. Então, tu tem que dizer para o thread pool que, tipo, não para o thread pool, mas para o Spring para dizer, olha, toda vez que tu cria uma thread, faça o inherit do contexto. Então, tu tem que dizer inherited local, que é tipo, para todas as threads que tu vai criar, ele vai poder passar o contexto para frente, porque senão tu cria threads e tu não vai ter acesso ao contexto do Spring, entende? Nas threads. Então, assim, tem esse detalhe. Certo. Perfeito. Boa. Não sei se responde a pergunta. Não, é isso. É mais por conhecimento geral.